Imagine você criança e adolescente nos anos 2000 tendo a incrível sorte de poder escolher um tema para o seu quarto e ter o seu quarto assim todo renovado, nesse seu personagem favorito, banda favorita, série favorita, filme favorito e mais. Tudo isso sendo televisionado por um dos programas mais populares do SBT, que era sempre exibido aos domingos. Para quem achava que Domingo Legal era só De Volta para Minha Terra, Banheira do Gugu, ET e Rodolfo, Táxi do Gugu, não era bem assim. O programa, ao longo de suas décadas, ele ainda está no ar, né? Já contou com inúmeros quadros diferentes. No vídeo de hoje, bora se relembrar de um dos quadros mais obscuros, porém emblemáticos que já existiram nesse programa de auditório. Senhoras e senhores, bora se relembrar aqui comigo do meu quadro favorito do Domingo Legal. O Dormindo Legal. Sim, esse era o nome dele. Eu nem preciso apresentar muito aqui o Domingo Legal. Programa esse que está no ar desde janeiro de 1993, a princípio sob o comando de Gugu Liberato e hoje apresentado pelo Celso Portiolli. E digamos que lá no início, nos anos 90, Domingo Legal ficou marcado pelo sensacionalismo, pelas polêmicas e pelos corpos sarados. Ah, e corpos sarados também dentro de uma banheira, né? Além de que também contava com um núcleo de jornalismo, e por lá seus espectadores ficavam sabendo de casos marcantes em primeira mão, como por exemplo, a morte do PC Farias, ou a cobertura do acidente da banda Mamonas Assassinas. Enfim, tudo o que chamasse a atenção de um telespectador médio brasileiro era inserido naquele programa. Isso, claro, era também para disputar audiência com o Domingão do Faustão, que também não ficou muito para trás, né? Mas é claro que isso gerou controvérsias. E em partes, eu acredito que também foi por dor de cotovelo de uma emissora com a outra. Como já explicado para vocês, o programa contava com muito sensacionalismo e tudo que chamasse a atenção. Outro exemplo disso foi com o caso do Chupacabra. Alguém se lembra? Fizeram toda uma cobertura e muita gente acreditava que aquilo era 100% real, sendo que até os dias de hoje nada foi confirmado com 100% de veracidade que aconteceu daquela forma. E o Domingo Legal também foi duramente criticado por causa disso. Lá em setembro de 2000 também teve o lance da banheira do Gugu, quando o Ministério da Justiça emitiu uma advertência contra o SBT por conta desse quadro, e eles queriam que fosse exibido depois das 8 horas da noite. Sendo assim, Banheira do Gugu foi proibido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas não durou muito tempo não, porque em novembro do mesmo ano, a Justiça de São Paulo derrubou essa liminar e o SBT voltou a transmitir esse quadro. Tem até umas histórias relacionadas a esse caso, mas isso eu vou deixar pro volume 3 dos momentos bizarros do SBT, ok? Mesmo com o SBT vencendo na Justiça, depois de 2001 não fizeram mais Banheira do Gugu. Se eu não me engano, quando o Gugu foi pra Record, fizeram essa Banheira do Gugu, mas era de noite, e é isso, né? Mas depois não teve mais. Outra coisa que gerou muita controvérsia também no Domingo Legal foi o lance do PCC, onde o Gugu teria feito uma entrevista falsa com supostos membros do PCC, onde ameaçavam um monte de gente, deu muito ruim pra eles. Eu quero saber quem foi o gênio que deu essa ideia. Além disso, surgiu a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania, campanha essa de 2002, criada na 7ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. A partir desse cenário, digamos que o programa sofreu algumas alterações. Não que ele tenha ficado 100% politicamente correto, mas já não era o mesmo. Parece que aquela bagunça generalizada dos anos 90 ficou lá nos anos 90 e no máximo lá no início dos anos 2000. Tirando isso, as coisas já não eram mais as mesmas. E uma de suas mudanças aconteceu lá por volta de 2006, mais precisamente setembro de 2006. No domingo, 17 de setembro de 2006, o Domingo Legal estreou em um novo cenário e trouxe várias novidades. Essa fase inédita também acontecia junto com a comemoração dos 25 anos do SBT. O novo palco permitiu uma maior interação entre o público, convidados e o apresentador. Tudo ao som de KLB, com a música Quando Penso em Você,
E parar pra pensar que isso já é considerado uma música antiga. Essas mudanças envolveram quadros, o visual e as atrações do programa. E tinham umas provas que, assim, eu acho que geral se esqueceu, mas eu vou tentar lembrar um pouquinho vocês. Quem é que se lembra do labirinto Uga Uga? Que era um labirinto. Você tinha que recolher uns cubos e uns prêmios, só que atrás de você tinha um monstro e você tinha que escapar dele. Eu não me lembro muito, mas caso eu ache algum vídeo eu coloco aqui pra vocês. Tinha o Devo, Não Nego, Pago Quando Puder, onde o Gugu ajudava uma pessoa a pagar uma dívida. Tinha o Amores Virtuais, que promovia o encontro de pessoas que se conheciam apenas na internet, começaram um web namoro, mas nunca tinham se visto pessoalmente. Aí o Gugu ia lá e ajudava o casal a se ver pessoalmente na frente de uma plateia e tudo sendo televisionado. E uma das novidades, claro, foi o Dormindo Legal. Segundo o site O Fuxico, o primeiro quarto foi de uma garota fã de Rebelde, que escreveu para o Gugu, querendo deixar o seu quarto tematizado com os membros da novela e da banda RBD. Tudo isso com a ajuda de Leo Shetman, que é um arquiteto bem renomado. Sim, o programa já começa com uma das coisas mais marcantes da década de 2000, gostando ou não. Eu particularmente não via graça na época, mas Rebelde nesses tempos fez bastante sucesso, não tem como negar isso. E essa, infelizmente, deve ser uma mídia arquivada no SBT, porque eu não encontrei nada na internet. É claro que por ser um programa antigo, não é tão fácil encontrá-lo completo na internet. Só peço desculpa pela qualidade do vídeo, porque muitos estão em uma qualidade bem baixa. Já que não encontramos o quarto do Rebelde, começarei aqui com essa pedrada. Nada chegará aos pés do quarto do Chaves. E hoje nós vamos mostrar 3 irmãos que adoram o seriado Chaves. Eles mandaram um e-mail para o nosso programa pedindo para transformar o quarto deles com o tema do Chaves. O fã de Chaves, Gustavo Melo, e seus irmãos, que na época tinham 19, 15 e 11 anos, ganharam um quarto temático do Chaves. Isso em 2006. Tudo graças a um e-mail enviado pelo irmão mais velho ao programa. Esses rapazes adoram o Chaves. Meu maior desejo é ter um quarto com a cara do Chaves. E lá vai o arquiteto Leo Shetman dar asas à imaginação. E o mais legal desse programa é que ele não era feito por uma pessoa qualquer, não era qualquer um que chegava lá no seu quarto para tematizar ele. E sim, ninguém mais, ninguém menos que Leo Shetman. Segundo o seu site, está escrito o seguinte: Leo Shetman, renomado arquiteto que atua há mais de 40 anos, destacando-se globalmente por projetos contemporâneos e vanguardistas em arquitetura residencial e comercial, design de interiores, design de mobiliário e objetos. E pelo quarto do Chaves, faltou colocar no seu currículo, Leo Shetman, que você já produziu um quarto do Chaves. Essa aqui é a cama do meu irmão Henrique, ele dorme do meu lado, e ali a cama do Guilherme. Ah, então eles são 3. Ah, eu vi um detalhe dos números. Talvez a gente possa aproveitar isso também. Fiquem um pouquinho aí, gente. O quarto é muito pequeno. Já o móvel de uma cor, mas na verdade os outros são de outra. Aquele guarda-roupa é de quando minha mãe casou, era dela. Esse é meu quadro do Chaves, que eu ganhei do artista mexicano, eu tenho muito orgulho desse quadro. Logo que eu começo esse vídeo, eu percebo como que nós, que nascemos entre as décadas de 80 e 2000, eu nasci na década de 90, a gente era mais simples, mas a gente era mais feliz com a simplicidade. A gente não precisava de muito para ser feliz, né? Nós temos aqui no vídeo o Gustavo, um jovem super carismático. E sério, gente, eu gostei bastante da energia dele no vídeo, dele explicando a situação do quarto e tudo mais. Tudo de uma forma, assim, bem alegre, bem espontânea, sabe? E ele tinha um sonho. Sonho esse que era ter um quarto do Chaves. Daqui a pouco vai começar a transformação. Este quarto vai ficar totalmente diferente. O que eu pensei, assim, eu e meus irmãos, mais ou menos assim por cima, era uma cama separada pra mim, uma beliche pra eles, pra dar um espaço maior no quarto. Esse carpete, ele... Olha, eu te compreendo muito bem, porque eu também sofro com carpete, cara. Tem gente que acha que carpete, assim, é uma coisa super da hora ter em casa. Não, não é. Não tenha. As paredes todas brancas e só essa parede daqui que vai ter alguns detalhes de papel de parede. Vamos fazer um armário bem moderno aqui, aproveitar aquela janela para encaixar uma escrivaninha. Vamos começar a obra, então? Leo Shetman e sua equipe continuam o trabalho para deixar este quarto com a cara da Vila do Chaves. Poxa, Leo Shetman,
Você poderia ter colocado um piso de madeira no quarto, pra, tipo, combinar que o barril é de madeira, e tu coloca um piso de madeira da hora, né? Colocou esse piso. Quanta fita, hein, Gustavo? Essa fita aí já foi gravado 3 vezes, assim, tudo. E ele sempre via quando gravava, né? E depois ele também viu muito, milhões de vezes já. Vou dar um pause aqui. Olhem esses tantos de VHS aqui com gravações de Chaves. Eu fico pensando, né? Será que o Gustavo tem alguma mídia perdida? Será que o Gustavo ainda tem essas fitas com ele? Será, gente? Imagina se tem o revolvinho do Chaves gravado. Será que existe essa possibilidade? Eu não nasci nessa época, então eu não tenho como opinar. Quanta fita, hein, Gustavo? Amor de Deus, grava pra mim, porque hoje vai passar a continuação daquele episódio. E foi uns 2 anos e meio assim. E 2 portas nós vamos forrar de papel, feito se fosse tijolinho, para dar aquela linguagem de vila. Gustavo, agora não vai faltar prateleira para você guardar teus DVDs, organizar as fitas. Agora para deixar tudo bem em ordem, hein? Gostei bastante do armário, da forma que eles fizeram as divisões, né? São 3 jovens nesse quarto, só que não precisava ter forrado. Vamos escrever as frases como tem lá na vila? Foi sem querer, querendo. Colocar um número aqui, um número a gente coloca aqui, o outro aqui e o outro aqui. Podemos pegar o Chaves, o Seu Madruga e o Kiko e transformar em colcha. Ah, gente, eu achei muito fofo esses travesseiros aqui e essas roupas de cama que são inspiradas nos personagens do Chaves. Vocês não acharam? Eu achei da hora. E eu gostei bastante desses travesseiros aqui em formato de sanduíche de presunto. Desse jeito, os 3 vão acabar engordando. E agora vamos colocar o varal lá naquele canto. Queria agradecer os licenciados do Chaves e vamos aguardar o Gustavo para ver a reação dele. Reparem que fizeram uma mesinha de estudo para eles, mas colocaram, ao invés de cadeiras, uns banquinhos que lembram bastante o barril do Chaves. Só que eu acho que assim, não vai durar muito, né? Porque deve dar uma dor nas costas. Eu não consigo ficar muito tempo sentada em banquinho. Pra mim tem que ser uma cadeira. Outra parte bem legal do Dormindo Legal. Não, pera, isso aqui não saiu bom. Outro ponto que eu gostava bastante no Dormindo Legal é que você não tinha só o quarto tematizado, você também ganhava alguns brinquedos, brindes, itens do personagem, da série, enfim, do filme que você queria. Meu Deus do céu, que é isso? Eu não acredito! Não achei ruim, até porque o quarto não tem muito espaço e eu achei bem legal que tentaram até dar mais espaço e dar mais funções para o quarto. Claro que alguns detalhes eu não gostei, eu trocaria depois, mas no geral não achei ruim não. Você também pode mudar o seu quarto. É só mandar um e-mail para domingolegal@ofuxico.com.br. Quando eu estava assistindo esse vídeo no YouTube, eu parei um pouco para ver os comentários e eu vi que o Guilherme, sim, o Guilherme do vídeo que pediu o quarto do Chaves, fez um comentário nesse vídeo. Ah, o meu quarto do Chaves. Há 13 anos, eu e meus irmãos fomos prestigiados com essa linda surpresa. Hoje crescemos e ele não existe mais, mas nos proporcionou muita alegria durante muitos anos. Obrigado, Gugu. Descanse em paz. Ai, gente, eu achei muito fofo esse tipo de comentário. Dá vontade de chorar. Porque bate uma nostalgia na gente, né? Então eu fico muito feliz que nesse momento eles tiveram essa oportunidade. Nos comentários eu encontrei mais informações de episódios que não encontramos na internet, eu pelo menos não encontrei. E eu tô na busca desses episódios também. Como, por exemplo, o quarto da Pequena Sereia, do Ursinho Puff, do Harry Potter. Gente, esse do Harry Potter eu lembro de ter assistido, hein? Eu não encontro na internet. Outro que eu me lembro... que eu fiquei, nossa menina, por que você me pede isso, né? Mas como eu era idiota, cada um pede o que quer. O quarto não é meu. Quem sou eu pra julgar? A menina, ela tinha uma irmã e elas pediram o quarto da Vanessa Camargo. E aí eu fiquei, nossa, tem essa chance e pede um quarto da Vanessa Camargo. Mas eu era também muito tonha, né? O quarto é delas, não é meu. Em específico, que eu encontrei no YouTube... foi o quarto do Carros. Sim, o quarto do Relâmpago Marquinhos. Tchau pra vocês. Eu e meu irmão dormimos no mesmo quarto.
Nós adoramos o filme Carros. Gugu, eu e meu irmão queria participar do Dormindo Legal, porque a gente quer um quarto do Carros. Eu achei isso aqui muito fofo, sério, porque pra mim é isso aí mesmo. Criança tem que viver a sua infância, tem que ter sonhos, sabe? Tem que ter aquela coisa de super-herói favorito, personagens, desenhos, sabe? Todo esse mundo lúdico. Não tem que ter vergonha de gostar dessas coisas. Porque eu vejo que tem muita criança que quer pagar de popularzinha, de legalzinha, de adulta. Não, esquece tudo isso. Visualmente, eu estava em Paris. Aí eu aproveitei, dei uma chegadinha na Euro Disney para pesquisar um pouco melhor os personagens. E este quarto não é um quarto muito grande e vai ser ocupado por 2 crianças. Por isso, nós criamos uma beliche, ou seja, uma cama embaixo e uma cama em cima. Vocês não vão ter desculpa para não estudar, hein? Tenho total certeza que isso aqui foi uma experiência muito marcante. Mesmo que esse quarto já não exista mais nos dias de hoje, não sei, né? Talvez não, porque já se passaram muitos anos, essas crianças já devem estar com 20 e poucos anos por aí, mas eu fico super feliz de ver que eles tiveram esse sonho realizado. Mais um para o currículo do Chatman. Tem o quarto do Chaves, tem o quarto do Carros. Quem que no Brasil tem um currículo desses, né? Participou da Casa Cor, mas fez um quarto do Chaves, do Carros. E o da hora é que as crianças, né, além de ganharem aqui o quarto e também ganharam alguns brinquedos do tema, elas foram para um kart, passaram o dia inteiro em um kart. A reforma está só começando e a diversão dos garotos também. E o mais doido mesmo é que toda essa mudança no quarto era feita em apenas um dia, então eles não tinham muito tempo. Tá explicado, né? Porque às vezes não era aquela grande e imensa mudança porque eles não tinham muito tempo. Uma verdadeira corrida contra o relógio. Afinal, eles têm apenas um dia para realizar esse sonho. Ó, tiraram a TV gigante para colocar um quadro do Relâmpago McQueen. 10 centímetros acima da bancada. Agora nós estamos começando a dar uma forma, começando a dar uma característica dos carros nesse Mateus, né? Vocês ainda têm muito trabalho pela frente. É melhor acelerar. Ó, achei bonito o pôster. Agora pausem aqui na cama. Eu não sei, eu nunca tive esse sonho de infância, mas vocês aqui do meu canal já tiveram um sonho de infância de ter uma cama assim estilizada? Mas como todo bom carro tem o ajuste final, nós também temos o nosso ajuste final. André, faz um favor, entra com a decoração. Isso, as almofadas, as cadeiras estão ali também, né? Eu acho que eles vão ficar loucos. Tá ficando show. Jorginho, cadê o tapete do quarto? E levando aqui em consideração que o quarto é pequeno, eu gostei das mudanças. Eu achei que ficou bom. É um quarto bem pequenininho, né? Talvez colocassem a beliche em um outro canto porque tá tampando um pouco a janela, mas quem sou eu pra falar se aqui nós temos o Léo Chatman? Esse foi o resultado. Eu também encontrei um, tá numa qualidade bem ruinzinha, me desculpem, que é de uma menina que pede o quarto do Procurando Nemo. E eu achei muito fofo também esse quarto. Esse é meu armário e esse é meu computador. Tu Léo Chatman, tudo bom? Já chegou. Imaginei um pouco o que eu vou fazer aqui, mas eu queria que você me contasse um pouco do que você imagina, o que você espera, porque eu quero que você chegue aqui e realmente eu consiga realizar o teu sonho. Ela só vai voltar quando estiver tudo pronto. Onde a gente vai? Isso é surpresa, Júlia. E mais uma vez aqui, né, além do quarto, deram uma experiência muito legal pra menina, que foi num aquário e ainda pôde nadar com os peixinhos, olha só. Reformar o quarto em apenas um dia é um grande desafio. A Júlia está se divertindo no aquário. Essa experiência é inesquecível. Por favor, vamos entrar com a produção toda.
O quarto já está pronto, Júlia. Eu gostei desse quarto porque ele tem uma vibe bem anos 2000, e vocês? Eu também encontrei um trecho de um quarto do Homem-Aranha. Aqui nós não temos, né, a parte onde eles estão começando a reforma e tudo mais, mas nós temos o resultado final que ficou muito bonito. Sério, olha só esse quarto aqui do Homem-Aranha. Seria ou não seria o seu sonho? Esse é meu quarto! Você vai escalar para subir na cama. Então, para subir na tua cama, você pode subir por aqui ou por aqui. E se você cair, você cai na cama laço. Eu era doida pra ter uma dessas paredes que dava pra escalar em casa. Eu fico pensando aqui que infância da hora esse menino teve nesse quarto, e também contava com a sua bateria todo tematizado no Homem-Aranha, com essa parede aqui que dava pra escalar. Ganhou vários brinquedos do Homem-Aranha. Nossa! Isso que eu tô vendo. Mas outro trecho que eu achei nesse mesmo canal foi de um quarto da Bela e a Fera, que eu achei bem menininha, eu achei muito fofo. E aqui a gente vê também como as crianças tinham sim mais inocência nessa época. É claro, né, que não era tudo 100% flores, mas comparado aos dias de hoje, a gente vê como as coisas mudaram infelizmente, né? Aliás, meus queridos, se vocês pudessem transformar os seus quartos em 2006, se vocês recebessem essa chance, qual seria o tema que vocês escolheriam? Eu ficaria bem dividida entre muitas coisas. Na época, gente, eu tinha 12 anos, eu gostava muito de Chaves, Turma do Pica-Pau e Bob Esponja. E Liga da Justiça. Eu passava o dia praticamente consumindo essas 4 obras. Mas eu acho que eu escolheria ter aqueles quartos. Sabe aqueles quartos de filme de adolescente que passava na sessão da tarde? Que assim, o quarto é do tamanho da minha casa. Já começa por aí, teríamos que fazer um puxadinho pra ele ficar maior. Ou o quarto do Rei Arnold, que eu acho que não é só um sonho meu ter o quarto do Arnold. Vocês se lembram do quarto dele? Mas assim, ó, tem que ser igualzinho do desenho. Vão ter que dar um jeito de fazer aquele teto bonito. Uma mini coisinha que eu encontrei aqui nessa chamada, mas eu não encontrei mais nada a respeito, é que teremos um quarto da Cinderela. E eu achei engraçado que eles falam que é o quarto da Cinderela. E o que eles colocam? A Tinkerbell. Gugu no quarto da Cinderela. Finalizando esse vídeo, eu vejo como as coisas mudaram, mas também fica o recado, né? Deixem os filhos de vocês, as crianças de vocês, terem uma infância saudável. Eu vejo muito, né, vídeos assim de casa, de restauração de casa, reforma, essas coisas. E em alguns casos eu vejo pais e mães que fazem reforma no quarto da criança. Crianças às vezes têm 5, 6 anos de idade. Aí quando você vê o depois, parece um quarto de adolescente. Você fica, cadê os brinquedos? No lugar o que nós temos uma penteadeira com produtos de skincare. Uma coisa que eu vejo também que eu fico, nossa, pra que isso? Não é tanto no Brasil, acho que no Brasil eu nunca vi isso, mas é lá na gringa, que eles querem que o quarto da criança seja todo em tons neutros, pra ficar mais bonitinho pras fotos nas redes sociais. E aí eu vejo alguns pais, né, a criança ganha um brinquedo assim colorido, né, um brinquedo da Fisher-Price colorido. Aí eles pegam tinta spray de cores assim neutras, opacas, né, que não fique muito chamativo, pintam todo o brinquedo. Tipo, o brinquedo é pra eles ou é pra criança? O quarto é da criança ou é deles? Um quarto de criança tem que ser um quarto de criança. Não pra gente ficar tirando fotinho na internet. Ai, olha aqui o quartinho do meu filho, todo em cores opacas. Todo em cores não sei o que das quantas. Mas e vocês? Vocês gostaram desse vídeo? Vocês querem que eu fale mais a respeito desses quadros perdidos do Domingo Legal? Se eu encontrar mais material, é que tem muita coisa que não tá no SBT Plus. Eu espero que um dia esteja. Mas no momento é o que nós temos pra hoje. Caso vocês tenham mais alguma sugestão, caso vocês encontrem mais algum episódio de Dormindo Legal, coloquem aqui o link pra mim. E é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!